Oi pessoal, tudo bem? São 15 horas e 5 minutos aqui na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Ou como alguns colegas meus de longe, eles me perguntam onde fica esse planeta, então o meu planeta chama Presidente Venceslau. Confesso, tá bem abafado e quente aqui. E dificulta muita coisa, sabe? Me dificulta nos meus afazeres rotineiro por conta do aumento da fadiga, por causa do calor. Aumenta bastante a minha dificuldade visual, diminui bastante o meu raciocínio, tá? Parece que fica mais lento a questão de raciocínio. Também diminui bastante a minha agilidade motora, sabe? Para fazer as minhas tarefas rotineiras do dia a dia. Mas eu agradeço a Deus porque eu consegui fazer tudo que eu planejei para quinta-feira, eu consegui fazer tudo. Um pouco mais lento, em menor quantidade. Eu tenho desacelerado um pouco. Aquelas atividades que eu fazia 3 horas direto, às vezes eu diminuo ela, eu faço ela em fases, em partes, eu divido ela em partes, não faço tudo de uma vez só. Isso é uma tática que eu aprendi com a orientação de um profissional da área da saúde, que é a minha, né, fisioterapeuta e preparadora física, que me orientou a fazer dessa forma. Se eu não conseguir fazer as 3 horas, tudo bem. O importante é que eu não deixe de fazer. Isso é importante. Porque a nossa mente, eu aprendi isso com uma amiga, tá? Que eu sempre falo nela, Ruth Boveto, e também aprendi um pouco mais com a psicóloga e com uma neurocientista, a doutora Rosana Alves, que a nossa mente ela é preguiçosa. A nossa mente ela nos induz sempre a fazer o que é mais confortável, o que ela acha que é mais confortável para ela, não o que ela acha que é mais confortável para o nosso físico. A nossa mente ela tenta nos controlar, mas nós também temos condição de ter controle da nossa mente. Tem dia que eu não aguento fazer muita coisa, mas eu faço um pouco. Eu aprendi às vezes a mudar o itinerário, a rota, mas as minhas atividades físicas que existe um pouco mais de esforço físico, eu procuro fazer quanto mais cedo melhor por conta da temperatura. Isso me ajuda bastante. E aquelas que eu posso fazer sentado ou que eu não preciso ter continuidade, eu divido ela em partes, mas mesmo assim eu faço. Hoje eu fiz de novo pão. Eu sei que eu uso ele para atividade física porque pro braço, tá, gente? Para fortalecer o músculo superior, que nem os braços, maçapão é um ótimo exercício. É um exercício que você não precisa se esforçar tanto, porque você sova a massa, depois que você sova a massa, você descansa mais ou menos 1 hora, aí depois você vai lá e abre a massa, enrola o pão, e depois você descansa mais 1 hora, depois é só pôr no forno e esperar assar. Eu exercito a minha mente com leitura.
como no calor eu tenho muita dificuldade para ler, eu costumo pôr uns programas que efetuam a leitura, que façam a leitura, e eu tento acompanhar, tá? Quando eu não consigo acompanhar, mas eu pelo menos tento prestar atenção naquela leitura e raciocinar naquilo que está sendo lido. Eu tento, não é crítica que eu interpretar aquilo que está sendo lido, até porque os textos que eu mais gosto de ler são textos bíblicos, e dependendo da situação do dia eu vou falar para vocês. No meu caso, eu procuro ler aqueles textos que me motiva mais a seguir em frente, tá? Eu gosto muito do Antigo Testamento, mas eu tenho lido mais o Novo Testamento, porque tem mais a ver com o meu contexto diário, do que eu tenho vivido, das minhas situações diárias. Até que eu vou citar uns exemplos para você. Na minha atual situação, nos últimos 4 anos, eu tenho vivido uma fase igual àquela mulher com fluxo de sangue. Eu não lembro onde está o texto agora. Eu tenho anotado aqui, mas o meu caderno onde está anotado não está aqui. Mas em Lucas, se não me falha a memória, que fala sobre a mulher com fluxo de sangue. Eu acho que é a partir de lá do versículo do capítulo 12 para frente. E também o cego de Jericó. Esse é outro texto que eu medito muito sobre ele, porque eu me identifico com ele, sabe? E essas coisas me fazem bem. Outra passagem que também tem me ajudado muito, e por incrível que pareça tem feito uma diferença muito grande na minha parte psicológica, é que era a parábola do juiz iníquo, daquele juiz que se negava a julgar a causa de uma mulher que estava pedindo uma ajuda. Hoje eu tenho enfrentado muito isso, a questão de juiz. Por conta de situação previdenciária, por conta de situação de tratamento no SUS. E isso tem, sabe, tem me impactado. Isso tem me dado motivação para não desistir. Porque tem hora que eu penso em desistir, principalmente quando algumas medicações que eu recebia e agora me foram tiradas. E então eu estou entrando na justiça de novo para que eu ganhe novamente essas medicações que não estão no protocolo do tratamento para esclerose múltipla, mas pode ser usada por conta dos sintomas que eu tenho por conta da esclerose múltipla. Então, isso é uma coisa importante para mim, é o que eu faço. Ou seja, quando eu não consigo fazer a parte física da coisa, eu costumo fazer a parte cognitiva da situação, que é estudar, procurar com quem sabe como eu posso fazer, como eu devo de fazer. Eu falo para vocês, eu não sou especialista em nada, mas eu procuro um especialista para me orientar, e graças a Deus eles têm me ajudado, sabe? Alguns eu consegui na OAB, outros eu não consegui, mas é uma situação que eu posso fazer sem precisar de um advogado da OAB. Eu pessoalmente, Josinei, como uma pessoa física normal, correr atrás, saber aonde eu procuro ajuda, como eu faço, e eu procuro ler, estudar muito sobre isso, sempre que eu posso. E toda vez que eu estudo, é que está ali o meu caderno, tá? Eu procuro anotar. E muitas vezes, quando eu não estou usando o celular para gravar, às vezes eu gravo no computador, às vezes eu gravo no celular. Procuro sempre ler quando eu posso, que isso ajuda no cognitivo, tá? O que eu mais leio é a Bíblia,
tá? A Bíblia Sagrada, que eu gosto de ler, principalmente em voz alta, por indicação da fonoaudióloga e também da neurologista, porque quando eu leio em voz alta e muitas vezes quando eu copio, isso me ajuda a gravar. Sempre livros que trazem uma motivação, tá? Isso para mim. E livros que tirem o foco daquilo que muitas das vezes me prejudica, que nem no caso os sintomas da esclerose múltipla, que vem principalmente nesse calor. Mas graças a Deus. E eu falo que eu me cuido muito, procuro seguir nos últimos 4 anos as orientações médicas, porque eu tenho muito medo de ficar internado de novo. Eu já cheguei a, dentro de um ano, por conta de crises, eu ficar internado 4 vezes no ano. E teve algumas vezes Deus, por causa de crises muito, de ser tão longa, de tanta dificuldade, eu já cheguei a ficar 60 dias no hospital, 45 dias no hospital fazendo pulsoterapia e não resolveu o problema. Aí a médica não me deixar ir embora para casa porque vê que eu não estava em condição. Então eu procuro me cuidar porque eu tenho medo. E dependendo do medo até é bom, sabe? Porque às vezes o medo nos faz tomar mais cuidado. Porque quando a gente deixa de ter medo, eu falo isso por mim mesmo, que teve uma época que eu não tinha medo. Eu sabendo das dificuldades da esclerose múltipla, eu cheguei a fazer serviço, tentei fazer serviço em cima de casa. E eu caí de cima da casa por conta de equilíbrio. Fiquei com muita dor no corpo. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, só a dor no corpo. Na época da eleição, né, há uns 15 dias atrás, eu fazendo caminhada e, sabe, ajudando no meu primo, né? Eu, por causa do calor, fazendo na hora muito quente e a dificuldade de equilíbrio, eu caí, machuquei, desloquei o meu ombro direito. Fiquei uma porção de dia aí com o ombro ruim que não aguentava nem levantar, mas graças a Deus ficou tudo bem. Esfolei bastante a perna, fiquei com uma dificuldade um pouco para andar, mas eu tô bem. Mas isso porque muitas vezes eu me esqueço, sério gente, às vezes eu esqueço que tenho a esclerose múltipla ou que tenho as dificuldades da esclerose múltipla. E isso é uma coisa muito importante que a gente não deve esquecer, a gente deve observar muito a nossa situação no dia a dia, como a gente amanhece, e eu tenho feito isso nos últimos 15 dias, tá? E é isso aí que eu resolvi compartilhar com vocês hoje. Isso aí é o meu dia de hoje, tá? O que eu tô falando é o meu dia de hoje. Mas é o meu dia de hoje, mas que começou na segunda-feira. Tá, ou seja, de segunda a quinta-feira, tá bom? E que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia. E eu vou dizer para vocês uma coisa: ter medo faz parte, mas não deixe que o medo te trave, não deixe que o medo te paralise. Procure fazer o que você pode. Se você não pode fazer algo de uma certa forma, procure fazer de outra. Ou seja, existem algumas maneiras de nós conseguirmos o mesmo resultado, só que de maneiras diferentes. Tá bom? É isso aí, é só você parar, pensar e pedir ajuda, sabe? Eu tenho tido uma melhora muito grande no meu tratamento, na minha condição com a esclerose múltipla, depois que eu aprendi a pedir ajuda e a escutar as orientações, porque ouvir, todo mundo ouve. Agora, escutar é o mais difícil, porque escutar é quando você ouve e você guarda. Filtre aquilo que você escuta, aquilo que você acha que é bom, aquilo que você acha que vai produzir, que vai trazer benefício. Ouça, escute e pelo menos tente, tá? E
se for preciso, se afaste também. Que tem muitas coisas e muitas pessoas que eu tenho me afastado, e isso tem me trazido um bom resultado. Bom, eu sei que o vídeo já ficou grande, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Hoje em dia a gente tá tão assim na pressa que ninguém tem paciência para ouvir certas coisas porque quer vídeos curtos. Mas para mim, que há 12 anos tenho um diagnóstico de uma coisa que... uma doença que eu tenho desde os 6 anos de idade. Eu demorei tanto tempo para ter o diagnóstico, e hoje eu tenho aprendido que nem sempre aquilo que é rápido é bom. Às vezes nós temos que desacelerar e fazer devagar. A gente chega no mesmo resultado. Sem correr, nós chegamos no mesmo lugar. Tá bom? E é isso aí, gente. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.